1994, sul do Afeganistão. Um grupo de menos de 50 estudantes religiosos armados apenas com velhos rifles decidiu fazer algo que ninguém esperava. Em apenas 2 anos, eles controlariam 90% de um país devastado por décadas de guerra. Mas quem eram essas pessoas antes de se tornarem o Talibã? Para entender o Talibã, precisamos voltar ao Afeganistão dos anos 80 e início dos 90. Um país que havia se tornado o campo de batalha da Guerra Fria. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, dando início a uma guerra brutal que duraria 10 anos. Os Lewa, através da CIA, financiaram e armaram guerrilheiros afegãos conhecidos como Mujahideen, para combater os soviéticos. Esses combatentes vinham de diferentes tribos e regiões, unidos apenas pelo objetivo de expulsar os invasores. Quando os soviéticos finalmente se retiraram em 1989, deixaram para trás um país completamente destruído. Mas o pior ainda estava por vir. Sem um inimigo comum, os diferentes grupos Mujahideen começaram a lutar entre si pelo poder. O Afeganistão mergulhou em uma guerra civil caótica. Senhores da guerra controlavam diferentes regiões, cobrando pedágios em estradas, saqueando vilarejos e aterrorizando a população civil. Era nesse contexto de absoluto caos que uma nova força estava prestes a surgir. A palavra Talibã vem do termo talib, que em árabe significa simplesmente estudante. E é exatamente isso que eles eram no início. Durante a Guerra Civil, milhões de afegãos fugiram para o Paquistão, buscando refúgio nos campos de refugiados. Nestes campos surgiram dezenas de madraças, escolas religiosas islâmicas que ofereciam comida, abrigo e educação para meninos órfãos e deslocados pela guerra. Mas essas não eram madraças comuns. Muitas eram financiadas pela Arábia Saudita e seguiam uma interpretação extremamente conservadora do Islã conhecida como salafismo wahhabista. O currículo era limitado: memorização do Corão, estudo de textos religiosos específicos e praticamente nada de matemática, ciências ou história. Uma figura se destacaria nesse cenário: Mullah Muhammad Omar. Nascido em 1960 em uma pequena vila no sul do Afeganistão, Omar havia perdido um olho lutando contra os soviéticos como Mujahideen. Após a guerra, ele retornou à sua vila e começou a ensinar em uma madraça local. Em 1994, segundo a história mais contada, Omar ficou revoltado ao saber que um senhor da guerra local havia sequestrado e abusado de 2 meninas. Ele reuniu cerca de 50 estudantes de sua madraça, atacou o posto do senhor da guerra, libertou as garotas e enforcou o comandante no cano de um tanque. Essa ação ganhou apoio popular imediato. Pela primeira vez em anos, alguém estava confrontando os senhores da guerra. Esse alguém não eram políticos corruptos ou comandantes ambiciosos, mas estudantes religiosos que prometiam restaurar a ordem através da lei islâmica. O que começou como um grupo de 50 estudantes rapidamente se transformou em um movimento de milhares. A fórmula era simples e eficaz. O Talibã entrava em uma cidade ou vila, derrotava os senhores da guerra locais, desarmava a população, impunha a lei islâmica Sharia e eliminava os postos de pedágio nas estradas. Para uma população exausta por anos de anarquia e violência, isso parecia uma bênção. Mas havia algo mais por trás dessa expansão meteórica. O Paquistão, especialmente sua agência de inteligência, o ISI, via no Talibã uma oportunidade. Um Afeganistão governado por um grupo aliado daria ao Paquistão profundidade estratégica contra a Índia e acesso a rotas comerciais para a Ásia Central. Armas, munição, veículos e até aconselhamento militar fluíam do Paquistão para o Talibã. Alguns analistas estimam que milhares de soldados paquistaneses, oficialmente de férias, lutaram ao lado do Talibã. Em setembro de 1996, apenas 2 anos após aquele primeiro confronto, o Talibã capturou Cabul, a capital do Afeganistão. Eles encontraram o ex-presidente comunista Mohammad Najibullah escondido em um complexo das Nações Unidas. O torturaram, executaram e penduraram seu corpo em um poste de luz no centro da cidade. A mensagem era clara. Uma nova ordem havia chegado.
Mas quem eram essas pessoas que agora governavam um país inteiro? A maioria era jovem, entre 15 e 25 anos. Muitos eram órfãos que haviam crescido em campos de refugiados e nunca conheceram o Afeganistão em paz. Sua educação se limitava ao que aprenderam nas madraças. Muitos nunca haviam visto mulheres que não fossem suas mães ou irmãs. Alguns nunca tinham visto uma cidade grande antes de conquistá-la. Eles não eram políticos experientes ou administradores treinados. Eram ideólogos religiosos com armas, convictos de que estavam cumprindo a vontade de Deus. E essa combinação de fanatismo ideológico, juventude extrema e poder absoluto criaria um dos regimes mais brutais da história moderna. Uma vez no poder, o Talibã revelou sua verdadeira face. O que havia começado como uma promessa de ordem e justiça rapidamente se transformou em opressão sistemática. Mulheres foram proibidas de trabalhar ou estudar. Meninas foram expulsas das escolas. A burca se tornou obrigatória. Música foi banida. TVs foram destruídas. Homens eram obrigados a ter barbas de um comprimento específico. Esportes foram proibidos. O antigo Estádio Nacional de Cabul se tornou um local de execuções públicas todas as sextas-feiras. Mas talvez o ato mais simbólico da natureza do regime tenha ocorrido em março de 2001, quando o Talibã destruiu as estátuas gigantes de Buda em Bamiyan, monumentos de 1.500 anos de idade esculpidos na rocha, considerados patrimônio da humanidade. Apesar de protestos internacionais e até de líderes islâmicos, as estátuas foram dinamitadas. E havia outro elemento crucial na equação: Osama Bin Laden. O líder da Al-Qaeda havia sido dado refúgio pelo Talibã, e a partir do Afeganistão, ele planejaria o ataque de 11 de setembro de 2001. Quando os Estados Unidos exigiram que o Talibã entregasse Bin Laden, Mullah Omar recusou, citando o Código de Hospitalidade Pashtun. Essa decisão selaria o destino do regime. Em outubro de 2001, as forças americanas e seus aliados invadiram o Afeganistão. Em questão de semanas, o Talibã foi expulso do poder. Mas aqui está a ironia. Esses estudantes religiosos que haviam saído das madraças do Paquistão não desapareceram. Eles voltaram para as montanhas, para as vilas, para as sombras e esperaram. 20 anos depois, em agosto de 2021, enquanto as últimas tropas americanas deixavam o Afeganistão, o Talibã voltaria a capturar Cabul. Muitos dos mesmos homens que haviam tomado o poder em 1996 estavam de volta. A história do Talibã é a história de como estudantes religiosos extremistas, nascidos da guerra e criados em campos de refugiados, conseguiram 2 vezes tomar o controle de um país inteiro. É a história de como a radicalização, o trauma de guerra e a interferência estrangeira podem criar monstros que ninguém consegue controlar completamente. Então, quem eram eles antes do poder? Eram estudantes, órfãos, refugiados, jovens traumatizados pela guerra que encontraram propósito e identidade em uma ideologia extremista. Sua história nos lembra que grupos extremistas não surgem do nada. Eles são produtos de guerras, pobreza, deslocamento e manipulação externa. E que as consequências das decisões geopolíticas podem reverberar por décadas. O Talibã pode ter começado como 50 estudantes com uma missão local, mas eles se tornaram um fenômeno que mudou o Oriente Médio e impactou o mundo inteiro. Se você quer entender o Afeganistão de hoje, precisa entender de onde vieram essas pessoas. E essa é apenas parte da história. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema complexo, deixe seu like e se inscreva no canal. E me diga nos comentários: você acha que o Talibã de hoje é diferente do Talibã de 1996? Vejo você no próximo vídeo.